Meus amados irmãos pernambucanos, é um prazer muito grande outra vez estar nesse estado e com um grupo de pastores e colegas de ministério. Já fomos ricamente abençoados pela música, de tanto conteúdo teológico, bíblico, do irmão Asaf e esposa. Deus continue a abençoá-lo e usá-lo. Vamos estar honrando o seu nome. É um dos cantores, dos levitas do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que sempre é um prazer ver pastores reunidos com a esposa, com a presença da esposa em encontros assim. A mulher tem muito mais capacidade de guardar as coisas, os pormenores e elementos também essenciais das coisas, do que nós homens. Então, muita coisa de que nós esquecemos, nós homens, elas lembram depois. Você se lembra? Então, eu acho que todo pastor devia trazer a esposa para encontros assim. Acho que os encontros, os retiros anuais, deviam ser com a presença da esposa. Isso é muito importante. Meus irmãos, eu dou graças a Deus por minha esposa. Ela que conhecia há mais de 62 anos e com quem eu comemorei há poucos dias 61 anos de namoro. Eu celebro anualmente aniversário de namoro, 24 de agosto, depois aniversário de noivado, 15 de abril, e depois, naturalmente, aniversário de casamento em 10 de março. Faremos 58 anos de casamento no próximo 10 de março. Eu dou graças a Deus por ela, uma grande companheira. Eu acho que a esposa do pastor é metade do seu ministério, mas em alguns momentos é 70%, outras vezes 80%, às vezes 90%. Se não fosse a sua esposa, você não se manteria no ministério. Então, louvado seja Deus pelas esposas de pastor. Vocês são uma bênção. Uma bênção. A minha esposa, sempre ao meu lado, ela me deu 2 filhos. Um é pastor, lá em Cascavel, Paraná. Ele é diretor executivo da Associação Batista do Iguaçu, ABIG. É o nome da associação. E o outro filho é advogado e professor, muito bom professor, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, há mais de 20 anos. E eu creio que eles têm dado grande alegria, cada um servindo no ministério. Um no ministério pastoral, outro no ministério do ensino e da advocacia. Eu ouvi de um cliente do meu filho a seguinte expressão: pastor, seu filho é uma bênção. Ele não é apenas um advogado, ele é um amigo. Eu teria cometido suicídio se não fosse a ajuda dele. Tal era a angústia e o desespero que eu sofri na minha empresa. Então é bom ouvir isto. Um advogado, colega dele, disse: pastor, no nosso meio, doutor Davi é conhecido como Davi, o justo. É tão bom ouvir isso, porque advogado não tem boa reputação, não. Por exemplo, uma das coisas que dizem é que o advogado é aquele que nos defende de nossos adversários e fica com a nossa fortuna, não é? Então, ele defende, mas leva. Não deixa conosco. Mas não é assim. Dizem até que não há advogado no céu. Só que o advogado também tem aquele advogado que está junto do Pai. No dia do advogado, dia 11 de agosto, eu preguei na minha igreja sobre você precisa de advogado. Havia advogados, desembargadores, estavam lá. E eu preguei, precisamos de um advogado. E esse advogado é Jesus. Mas nos negócios humanos, precisamos de advogado. Quantas vezes erramos por não termos um advogado? Os nossos filhos nos deram 7 netos, 6 netos homens e 1 neta. 4 dos netos já são casados, 3 ainda não. Mas os netos casados já nos deram 6 bisnetos e vai nascer a 7ª agora em setembro.
E a nossa bisneta mais velha é linda, parece com a bisavó, que é a minha esposa. É linda, realmente é linda. Vai fazer 15 anos a nossa bisneta mais velha. Meus irmãos, família é uma coisa maravilhosa. Eu valorizo demais a minha família. Eu oro todos os dias por minha família, escrevo o nome da minha família no meu livro de oração. Mas eu oro também por 285 pastores, toda semana. Eu oro porque vocês precisam da nossa intercessão. Eu rendo graças a Deus por oportunidade como esta. Eu dou graças a Deus pelo MAP. Eu participei e cooperei com o MAP de São Paulo. E coopero também com a TOPIC, não é? Que é Training of Pastors International Coalition. Eu participei de cursos, de projetos, de elaboração de um currículo para pastores. E meus irmãos, é bom ajudar pastores e ser ajudado. Todos nós precisamos de mentores. Lá no MAP de São Paulo, nós tínhamos a experiência de mentoria com 3, não é? O mentor, o mentoriado e o observador. E cada semana um era mentor, na semana seguinte o mentoriado, na outra semana o observador. E eu fui mentoriado por um jovem. O jovem devia ter uns 25 anos. Eu apresentei a ele um problema. E ele me deu uma palavra de uma sabedoria que abençoou a minha vida. Então, nenhum de nós sabe tanto que não precisa de alguém, de alguma ajuda. Ninguém sabe tão pouco que não possa ajudar a um colega, a um companheiro. Nós precisamos de cooperadores. Nós precisamos de mentores. Se há um quadro na Bíblia que me comove, é o da amizade de Jonatas e Davi. Quando Davi estava apavorado, fugindo de Saul, lá em Oreza, Jonatas foi em busca dele. E o texto bíblico diz, para levá-lo a buscar forças em Deus. Nós precisamos de mentores. E eu quero estimular os irmãos a desenvolverem isto. Não viva sozinho no ministério. Procure colegas com quem compartilhar, a quem prestar contas. A prestação de contas no ministério pastoral é extremamente importante. Alguns pastores chegam a dizer, eu presto contas a Deus. Não é a diácono, não é a presbítero, não é a concílio, não é a conselho. Só a Deus, não. Você está numa igreja com uma comunidade terrena, ainda que de vocação e natureza espiritual. Você tem de prestar contas. E prestar boas contas. Nós precisamos de ajudar uns aos outros. Eu quero nesta noite ler 2 versículos. O primeiro, uma promessa feita por Deus através de Jeremias, a um povo cujos governantes não estavam a atender ao propósito de Deus, eram maus pastores. A palavra pastor é empregada para significar líderes do povo de Deus, sejam civis, como no caso de Israel, só que era uma teocracia, o rei era também um ministro de Deus, e não estavam pastoreando bem o seu povo. Deus, por Jeremias, diz o seguinte, Jeremias 3,15. Este texto serviu de leitmotiv para toda uma jornada de oração da Igreja Batista Paulistana em São Paulo, do processo de sucessão pastoral que me coube conduzir. E a promessa é esta: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Eu vos darei. Então, a provisão de pastores é de Deus. Eu vos darei pastores. Mas os pastores que Ele quer dar é segundo o meu coração, do meu jeito, como diz certa tradução, que vos guiarão com conhecimento e discernimento.
Paulo, escrevendo aos Efésios, diz aos irmãos, e é uma carta encíclica, uma carta circular com certeza, a Epístola aos Efésios, dirigida a todas as igrejas da Ásia Menor. Ele diz no capítulo 4, versículo 11, essas palavras que os irmãos devem conhecer de cor. No versículo 10 diz o texto: aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus. Esse que desceu e também subiu é Jesus, para preencher todas as coisas, cumprir todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, ou como evangelistas, digo, e ainda outros como pastores e mestres, ou pastores mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento, a capacitação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o Senhor que dá pastores segundo o seu coração, é Jesus Cristo aquele que provê presentes para a igreja, dons para a igreja, pastores, mestres, e é o Espírito Santo que vocaciona. Então a Trindade eterna está ocupada no mistério de prover a igreja de seus pastores. Vejam o texto das minhas mensagens, 191 páginas. Mas não, aqui são vários cursos que já ministrei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, vários textos que eu coligi de grandes autores. Eu reuni tudo para ter em mãos. Eu não gosto, sabe, de tablet, não gosto, eu prefiro ler papel, sabe, segurar o papel. É coisa de velho, mas é mania de velho, mas vale a pena. Eu gosto de pegar o livro, ler o livro, anotar, riscar, eu gosto. Não sei se vocês gostam, mas eu quero pensar com vocês rapidamente sobre o tema, o lema geral deste grupo de pastores de MAP. E o tema geral eu recebi, que o pastor Davi, não é isso? Me encaminhou. Ele apresenta esse tema, buscando uma liderança eficaz. Eu formulei 3 perguntas a este tema, isto como introdução à minha palestra hoje. Buscando uma liderança eficaz. Ora, alguém busca, o verbo está no gerúndio. Alguém busca. Quem busca? Quem está buscando uma liderança eficaz? O que é eficaz? Eficaz é que produz os resultados, os frutos, as ações que se esperam. Um remédio é eficaz quando o seu resultado coincide com o que a bula diz. Ele é indicado para isso e produz tais efeitos. Então, se você produz aquilo que Deus espera, aquilo que a igreja espera, você é eficaz. E se esta eficácia permanece, a efetividade na sua vida. Porque alguns têm eficácia como um traço de eletrocardiograma. Eficazes, ineficazes. Eficazes, ineficazes. Não. O Senhor quer uma eficácia sustentada e crescente. Isso chama-se efetividade. Pois bem, quem é que busca? É Deus quem busca liderança eficaz, em primeiro lugar. Não foi por acaso Deus que buscou uma liderança eficaz no Egito? Para lá mandou José. José diz isso aos irmãos: não foram vocês que me venderam para cá, não, foi Deus que me mandou. Deus estava preparando um homem, Deus estava preparando alguém que seria a bênção para o seu povo, para o mundo. Eu gosto da bênção que Jacó dá a José. Ele diz assim: José é um ramo frutífero, junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. Vocês sabem, quando uma árvore produz frutos e os seus galhos lançam os frutos para o outro lado, os frutos do outro lado pertencem ao vizinho, pertencem aos outros. A vida de José foi assim, foi uma bênção para o seu povo,
Foi uma bênção para o Egito e uma bênção para o mundo. Foi uma vida sobre o muro. Esse tipo de vida que Deus quer. Um obreiro eficaz vai além do muro da família, do muro da igreja, do muro da denominação, para abençoar o mundo. Bem, Deus buscou e achou José. Deus viu todo o seu povo, talvez 2 milhões de pessoas, lá no Egito, na terra de Gozém. Mas ele foi lá ao deserto de Mídia, procurar um líder eficaz. Não é isso? E o sujeito estava pastoreando ovelhas. Não é por acaso que Moisés se tenha tornado tartamudo, porque ele conversava só com ovelhas, e as ovelhas são de pouca conversa, não são de muita conversa, até as ovelhas fêmeas falam um pouco, diferente da raça humana. Mas vejam, Deus achou, e o que Moisés estava fazendo? Pastoreando, servindo. Deus não busca desocupados. O líder eficaz que Deus procura é líder que está trabalhando bem naquilo que faz. Deus queria um sucessor para Elias, e disse a Elias: olha, procura um homem. Naturalmente Deus estava a preveni-lo: você vai partir, só que você vai ser um privilegiado, você vai partir sem morrer. Aí ele começou a procurar, ele se lembrou de um rapaz que o seguia, que aprendia, mas que estava pastoreando 12 juntas de bois. Quer dizer, é gente trabalhando. Há muita gente que está de mãos postas esperando o chamado. Mas não é assim que Deus chama. Deus chama quando você está ocupado e fazendo bem o trabalho que faz, seja ele em qualquer área, porque toda a área de trabalho pertence a Deus. Você tem que ser bênção em todo lugar, tem que prosperar em todo lugar, vidas no contexto onde estão inseridos, como diz a sua ementa da proposta de MAP. Deus achou Moisés, Elias achou Eliseu, Deus achou Josué, e vejam que beleza foi a mentoria que Moisés exerceu sobre Josué. Não houve sucessão, não houve, dificuldade, solução de continuidade no ministério, na liderança do povo de Israel, porque Josué estava trabalhando junto. Alguém já disse que sucesso sem sucessor é fracasso. Por isso é bom você trabalhar com o seu sucessor, você prepará-lo. E Moisés trabalhou com Josué, e quando Deus chamou Moisés, Josué estava preparado. Não é assim? Quanto problema existe, especialmente nas igrejas batistas, com sucessão pastoral. Há pastores que assumem um pastorado e querem demolir, desconstruir o que outros fizeram para construir sobre os escombros. É uma coisa impressionante. Eles não entendem a linguagem de Paulo quando diz: eu plantei, Apolo regou. Ele não diz que devemos edificar sobre o que já foi feito, sobre o que outros obreiros já fizeram. Você não precisa de destruir nem igreja, nem nome de colegas para erigir o ministério abençoado. Você tem de continuar a obra deles, descontinuar aquilo que não foi tão bom e continuar aquilo que foi bom e para a glória do Senhor. Meus irmãos, Deus procura líder como Josué. Deus procura líder como Davi. Estou lendo a Bíblia toda na tradução ou versão A Mensagem. É uma coisa deliciosa, porque, lógico que para um estudo exegético é bom ter um texto histórico, Almeida, século 21, etc., King James, mas para a compreensão da linguagem, não é? Digamos, em que a Bíblia seria falada hoje, vale a pena ler a Mensagem. Eu estou lendo o 2º livro de Samuel. Estou vendo a maneira como Deus usou Davi, como Davi tratou generosamente. Eu li ontem à noite, no culto doméstico, Mefibosete, o rapaz que tinha defeitos nos pés, aleijado, neto de Saul, filho de Jonatas. E esse rapaz foi acolhido por Davi, e agora Davi disse: olha, tudo que era de seu avô, tudo que era de seu pai, tudo será seu.
e vão trabalhar na sua fazenda, e a renda será suficiente para você se manter a sua vida inteira, e você comerá à mesa do rei. Esse coração generoso, que não guarda mágoas, rancor, esse é o líder eficaz que Deus quer, Deus procura. Nada de rancor, nada de vingança. Meus irmãos, Deus procura líderes como Paulo, para amoldar a sua vida à sua vontade. Paulo era um homem, provavelmente, à luz da psicologia, seria um homem sanguíneo, ou colérico, e melancólico às vezes. Era uma mistura, não é, de humores, de dificuldade. Mas como Deus trabalhou a vida de Paulo. Paulo, para mim, abaixo de Cristo, é o meu herói. Eu gosto tanto de Paulo, que quando quiseram me homenagear pelos meus 70 anos, um chamado Festschrift, um livro comemorativo, foi sobre Paulo, sua presença e sua mensagem ontem, hoje e sempre. Esse livro já está na 2ª edição, e é um livro notável. O nome atual é Teologia de Paulo, pela editora Vida. Comprem, que vocês vão gostar, é muito bom. São 12 teólogos, alguns americanos, amigos meus, como David Crutchley e outros. Vale a pena ler aquele livro. Pois bem, Paulo foi um homem trabalhado por Deus, um líder que o Senhor procurou e achou. E ele é responsável por que estejamos aqui, porque ele foi o primeiro missionário da igreja primitiva, da igreja de Antioquia. Que homem notável. Eu quero conversar muito com Paulo no céu. Há muitas dúvidas que eu tenho. Aliás, eu vou pregar uma série de mensagens sobre conversas no céu. Eu vou imaginar algumas conversas que eu quero ter no céu. Eu quero conversar com Abraão, por exemplo. Eu digo: Abraão, não passa pela minha garganta aquela mentira sua, dizendo que Sara era sua irmã. Mas era meia irmã. Meia irmã não é irmã. Meia verdade é mentira. Então, olha, Abraão, eu gosto de você é pai da fé, pai dos crentes. Os muçulmanos dizem que você é pai também deles. Católicos dizem, judeus dizem e nós dizemos. Só que aquela mentira não dá. Diz o Qumran que Sara era lindíssima, mesmo velhinha, era encantadora. Por isso que o faraó ficou deslumbrado com ela, encantado. Quer dizer, uma velha bonita é um negócio muito bom. Aliás, eu quero falar aos jovens, eu quero falar uma coisa. Eu digo aos jovens o seguinte: olha, quando começar a namorar, fique de olho na sogra, porque ela ficará parecida com a sogra. Segundo, para saber se a sua namorada é bonita mesmo, vá um dia de manhã cedinho e espere vê-la acordar. Se ela ao acordar for bonita, pode ir em frente. Ela será bonita mesmo. Eu fiz isso, não estou falando de teoria não. Cheguei às 6 horas da manhã na casa dela e fiquei esperando. Mês de frio, do Rio de Janeiro. Ela era pequenininha, uma moreninha de olhos verdes, linda minha esposa. Quando ela passou, toda vestida de roupa de frio, mas com aquela carinha linda e os olhinhos verdes, valeu, com essa eu caso. E casei e não me arrependi. Bem, meus irmãos, Deus precisa de líderes e Deus escolheu, Deus buscou e achou Paulo para ser uma bênção. Mas ademais, meus irmãos, a família busca liderança eficaz, a igreja busca liderança eficaz, o mundo busca liderança eficaz. Há uma necessidade desesperadora de líderes hoje. Há muito mais gente para fazer as coisas e pouca gente para liderar, influenciar e abençoar. Então, precisamos, o tema é extremamente importante, a liderança eficaz. Mas, meus irmãos, quem precisa de uma liderança eficaz? Sabemos que quem busca é a família, Deus, depois a família, a igreja, o mundo. Agora mesmo, a Igreja Batista Paulistana buscou um líder para me suceder. Eu sou pastor interino para conduzir um processo sucessório e encontramos um jovem de 26 anos, um homem de Deus,
há um ano casado, inteligente, Nisei, é japonês, o japonês mantém os caracteres, né? Estudioso, muito bom menino, foi eleito pela igreja, vai trabalhar comigo, mentoreado por mim durante 4 meses, e em dezembro eu lhe passarei o pastorado titular. Meus irmãos, domingo foi a posse dele. Eu fiz uma coisa que nunca tinha visto antes. Eu trouxe o cajado, símbolo do ministério pastoral, chamei-o e pedi que ele segurasse comigo o cajado. E eu disse: pastor Alex Uemura é o nome dele. Juntos estaremos empunhando o cajado pastoral, pastorearemos este povo. Tudo que eu puder fazer, ele tem idade de ser um neto meu, um dos netos mais novos, eu farei para ajudá-lo, e com alegria, pastor Alex, em dezembro, eu lhe passarei inteiramente este cajado para conduzir a igreja do Senhor. E vamos ter 2 reuniões por semana, e vou dar trabalho a ele. Domingo, por exemplo, eu chegaria às 6 da manhã em São Paulo, e iria em casa, e iria para a igreja para pregar, oficiar a ceia do Senhor. Não, eu digo: pastor Alex, não prega e oficia a ceia. Vou chegar em casa e vou descansar, para a noite pregar. Tenho agora um auxiliar, uma coisa boa, sabe, gente? Um ministério colegiado, quando há mais de um pastor, é uma bênção, quando trabalham unidos. Uma vez eu falava um retiro de pastores em que havia 450 pastores, lá em Rio Bonito, Rio de Janeiro. Eu falei sobre ministério colegiado. Depois que eu terminei a mensagem, abri o momento de perguntas e respostas e de discussão. Um pastor pergunta o seguinte: pastor, onde está a base bíblica para ministério colegiado? Eu respondi: eu vou responder com uma pergunta: onde não está? Onde não está? Quer dizer, onde está a base bíblica para pastor único? Bem, mas o meu assunto não é esse. Deus precisa de líderes eficazes, isto é, que plenamente correspondam ao papel ou missão que lhes são confiados. A família precisa de líder eficaz, tanto mais quanto sabemos que os homens estão abdicando de sua função de liderança de suas famílias. A igreja está precisando de líderes eficazes, conscientes de suas funções e do ministério que a habilite a servir e crescer. A nação está precisando de líderes eficazes, que cumpram sua função de levar nossa gente à busca do bem comum realmente, não do bem próprio, como a maioria dos políticos faz. Mas em que consiste ou como se faz uma liderança eficaz? Vida diferente que faz diferença, por andar com Deus, onde cada um se encontre ou se insira. Gente comprometida com Deus em suas relações com Ele, com intimidade com Deus. O pastor não há de ser aquele a saber sobre Deus, mas a conhecer a Deus. Essa foi a missão de Paulo. Ele tinha diplomas, ele estudara em Tarso, ele era instruído na lei, doutor da lei, mas ele considera tudo como esterco pela excelência de conhecer a Cristo e ser achado nele. Meus irmãos, é esse o conhecimento maior que devemos ambicionar. Gente que tem visão clara do propósito divino para a sua vida, gente que deixa brilhar a luz de Cristo em seu viver e estender o reino, gente que forme e multiplique novos líderes. Por isso que precisamos desesperadamente de novos líderes. Meus irmãos, talvez a minha formação, por isso que a minha área universitária foi filosofia, eu gosto sempre de definir termos. Eu dei um curso na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ano passado, sobre Paulo e o ministério pastoral, ontem e hoje. Um curso de poimenologia, que é a doutrina do ministério em Paulo. E a minha primeira reflexão foi sobre quem é o pastor.
E eu vou correndo. Certamente, digo aos irmãos, não há imagem mais terna, mais comovente, mais ricamente apresentada nas Escrituras Sagradas do que a do pastor, para simbolizar a obra diuturna, isto é, de dia, de noite, do cuidado do povo de Deus. A figura do pastor, proprietário, criador ou negociante de ovelhas, noked em hebraico, conforme 2 Reis 3:4 e Amós 1:1, ou pessoa incumbida de conduzir um rebanho e cuidar dele, roé em hebraico, comparece desde os tempos mais recuados nas Escrituras Sagradas. Abel era pastor de ovelhas. O principal cuidado que incumbia ao pastor era prover alimento e água para o rebanho. Alimento, pastagens. Por isso que ao falar do bom pastor, Jesus diz, aliás, Davi diz, ele me guia a águas tranquilas, ele me leva a pastos verdejantes. Isso é tão importante. Registra a história que no inverno de 1910 e 1911, houve violenta tempestade na Síria, seguida de uma grande nevasca que cobriu todas as passagens. Nessa ocasião, centenas de milhares de ovelhas morreram por falta de alimento. Quer dizer, o pastor tem que buscar onde existe alimento, onde há pastagem, para onde devo conduzir o meu rebanho. Pastor é metáfora empregada para representar o amor e o cuidado de Deus. Pastor é metáfora para representar supervisor ou guia espiritual e líderes temporais. É bastante examinar passagens como Isaías, Jeremias, etc. Por exemplo, Ciro, imperador medo-persa, é referido como pastor. Isaías 44:28. É Deus quem provê pastores, governantes humanos e guias espirituais para seu povo, segundo o seu coração. À luz dessa experiência de Jeremias, Dilma Rousseff é pastora do Brasil. Apreciemos o seu governo ou não, temos que orar por ela, para que ela governe bem o Brasil. Porque se houver paz, prosperidade, shalom na cidade, no país, haverá paz para nós. Não é isso? Temos que orar. Eu não votei nela, não gostava dela. Desde que as urnas proclamaram eleita, eu passei a orar por ela e perdi a antipatia por ela, porque a minha líder, eu tenho que orar pelo êxito do seu governo. Meus irmãos, essa preocupação é muito importante. Povos e nações esquecidos de Deus são havidos como ovelhas sem pastor. Jesus afirma ser o bom pastor. João 10,14, ele é apresentado no Novo Testamento como sumo pastor. 1 Pedro 5,4, o grande pastor, Hebreus 13,20, e o único pastor, João 10,16. Pois bem, nós somos chamados, irmãos, pastores auxiliares, ministros. Aliás, um pastor americano falava a mais de 500 crianças de sua igreja, dessas igrejas de milhares de membros, falou sobre pastor. Foi falar para a criança o que era o pastor, o que fazia o pastor, etc. E depois de falar às crianças, ele terminou perguntando: e então, quem é o pastor de vocês? Uma menina se levantou e disse: é Jesus. E quem sou eu? E os demais? Vocês são cachorros do pastor. Vocês sabem que no rebanho grande, o pastor é ajudado por cachorros, porque ele não tem como alcançar todas as ovelhas e trazê-las. Então, nós somos cachorros, sabe, irmãos? Eu estou falando a um bando, não há? De cachorros do Senhor. Nós ajudamos a liderar o rebanho de Jesus. De Jesus. Isso é muito importante. Se é verdade que, do ponto de vista ético, o cuidado constitui elemento essencial da grandeza do homem e representa o maior bem e a maior responsabilidade, a figura de pastor lembra e exalta o cuidado, quando combina a sua diligência com a enorme carência das ovelhas,
quanto a cuidado e direção. Quando Jesus conta a parábola do pastor, qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, e contando-as descobre que falta uma, não deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. E quando a acha, feliz, a toma nos braços, põe no ombro e leva feliz para casa e promove uma festa. Meus irmãos, é essa alegria que tem que caracterizar o nosso coração como pastores. Não é excluir a ovelha ausente, mas buscá-la no ombro, porque a ovelha afastada fica amuada, fica triste. A ovelha humana também fica assim. É mais difícil conquistar um irmão afastado do que um incrédulo, ainda mais um irmão que foi excluído sem maiores cuidados. Precisamos de exercer este pastoreio de amor do bom pastor que é Jesus. Ah, como precisamos. Meus irmãos, o trabalho do pastor de ovelhas, aliás, Jacó descreve a dureza do labor do pastoreio de maneira vívida. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Ser pastor não é fácil. O pastor vestia-se com muita simplicidade, suas casas eram barracas, de fácil montagem e desmontagem. Daí falar Ezequias de a vida estar passando rapidamente como a cabana de um pastor, porque era fácil levantar, não é? Acampamento e ir em frente. A nossa vida é assim, passageira, a cabana do pastor. A vida do pastor se caracteriza por simplicidade. A vida do pastor não pode ser complicada. Sua alimentação era frugal e muitas vezes constituída de leite das próprias ovelhas. Muito pequena era a sua remuneração em dinheiro. O mais comum é que recebesse sua remuneração em leite e lã, e por vezes em crias do próprio rebanho. Enfim, ele vivia do rebanho. O trabalho do pastor de ovelhas era exigente e perigoso. Com certa frequência se envolvia em luta com os outros por causa de pastagens ou de água, como nos mostra a desavença dos pastores do gado de Abraão com os do rebanho de Ló. Não obstante, a simplicidade da figura de pastor de ovelhas deu-se vale da imagem pastoral ou pastoril, e os autores bíblicos também, para significar a realidade de o Deus eterno cuidar de seu povo e carregá-lo em seus braços. Meus irmãos, é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nos acha dignos, pondo-nos no ministério. Falando a pastores, nesse mesmo retiro, foi em 1997, no Rio de Janeiro, em Rio Bonito, minha primeira mensagem foi sobre ser pastor. Eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. E termino a minha fala de hoje com esse texto, que poderia dar toda uma exposição longa. Digo eu o seguinte: chamado pelo Senhor, no dia mesmo de minha conversão aos 15 anos e meio, mas entregue nas mãos do Eterno aos 6 meses de idade, quando desenganado pelos médicos, fui a ele dedicado por minha mãe, para ser como um desses pregadores que aparecem entre nós, dizia ela ao referir-se a pregadores presbiterianos que iam a Bom Destino, no município de São Fidélis, e falavam de Jesus à nossa gente. Sim, há mais de 5 décadas, estou a servir ao Senhor com alegria no ministério da palavra. E folgo em dizer, irmãos pernambucanos, que se Deus costumasse fazer clonagem e me quisesse clonar 1000 vezes, eu lhe pediria a bênção de ser pastor 1000 vezes. De certo, ser pastor é uma infelicidade. De certo, ser pastor é uma empreitada penosa e difícil. Ser pastor é uma caminhada de desencantos para quem não for realmente vocacionado pelo Senhor. Portanto, vocação é de capital importância. Chamado, entretanto, o homem de Deus sente o privilégio de a ele dedicar o melhor de sua vida, de ao seu povo servir,
de aos homens comunicar a palavra de salvação, não obstante as dificuldades e as aflições que lhes sobrevêm. Mas eu posso garantir aos novos pastores que aqui estão, há muito mais alegrias no ministério do que tristezas. Não fiquem a pensar que há mais tristezas do que alegria. Há muito mais alegrias. Aliás, sempre depois de uma experiência amarga, Deus nos traz 2, 3 de alegria e de vitória. Então, não fiquem desencantados com o ministério. Eu preguei uma vez sobre ministério pastoral, encantos, desencantos e graça. E é a graça que nos faz enfrentar os desencantos e a gozar os encantos do ministério. Eu sou um sujeito alegre, porque gosto de ser pastor, quero morrer pastor, servindo ao meu Deus. Mas que é ser pastor? Qual é o quid proprium? Qual é a essência, a natureza mesma do ser pastor? Responde o apóstolo das gentes, colega nosso, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, 1 aos Coríntios 4:1, e que a obra do episcopado é excelente. Quem deseja o episcopado, isso é o ser bispo, supervisor do povo de Deus, pastor ou presbítero, ele almeja uma obra excelente. A palavra grega é kalos, que pode ser traduzido também por bela, bela e boa. Aliás, dentro do pensamento grego, há uma identificação da beleza e da bondade. O belo é bom e o bom é belo. O ministério belo para o qual o Senhor nos chamou. Entendo, meus companheiros de bendito ministério, e hoje aqui de Pernambuco, que ser pastor é estar inserido no plano de Deus para a redenção da humanidade. Deus não tem outro plano, nem enviar seus anjos, nem dispor de um imenso amplificador para que sua própria voz transmita com perfeição e sem distorções sua palavra de redenção. Seu plano consciente no envio de homens, esse é seu plano. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Por isso que Edward Bounds diz que os homens estão desesperadamente em busca de melhores métodos para fazer a obra de Deus. E quantos métodos hoje para fazer a igreja crescer? Deus não está em busca de métodos, mas em busca de homens, porque o homem, diz Bounds, é o método de Deus. O que é método? Caminho através do qual chegamos ao fim. Hodos. Hodos é caminho, daí odômetro do seu automóvel. Então, o caminho pelo qual você chega ao objetivo. Então nós somos o caminho de Deus, é através de nós que Deus alcançará a humanidade, a mulher samaritana e outros, através da história da revelação bíblica. Sim, ser pastor é ser auxiliar de Cristo. Hipéretes é a palavra grega, a remar no barco de seu reino sob suas ordens. Não é ser dono da igreja, nem definidor de seu destino. É sim estar com Cristo para assisti-lo, isto é, ajudá-lo. E é ser mordomo, administrador responsável dos mistérios de Deus, evangelho que por séculos esteve oculto dos homens e que se manifestou em Cristo. Ser pastor é ser arauto, keritz, não é daí que vem Cristo, anunciar, proclamar, é ser arauto que solenemente, gravemente e dignamente anuncia os decretos do rei. Ser pastor é ser profeta, a falar da parte do Senhor. Ser pastor é ser sacerdote, por que não? A abraçar as aflições e as dores da humanidade e levá-las à presença do sumo sacerdote Jesus Cristo. Por isso que um dos ministérios importantes do pastor é o de intercessão. Ser pastor é ser mestre, a retirar das despensas de Deus a palavra que instrui, informa, transforma e orienta para o tempo e a eternidade. Ser pastor é ser conselheiro, pronto a ouvir, compreender e ajudar. Ser pastor é ser amigo, que tem a palavra oportuna e veraz, a mediar o bálsamo divino para corações feridos. Ser pastor é ser líder do povo de Deus, que aparece menos pela autoridade que reivindica,
pelo domínio que pretende exercer e mais, muito mais, pelo caráter, integridade e exemplo. Pedro diz isso, primeira carta de Pedro 5, 2 e 3. Ser pastor não é o faz tudo, o manda-chuva, o superastro, a brilhar na ribalta de uma tribuna sagrada que se transforma em passarela de exibicionismo e vaidade. Não, ser pastor é ser preparador, é ser treinador, coach em inglês, não é? É ser capacitador, é ser habilitador do povo de Deus para que este sirva, edifique a igreja, promova o reino de Deus no mundo, cresça enquanto serve, sirva enquanto amadurece e tem por padrão a excelência da estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Ser pastor não é ser um super-homem ou semideus. Alguns querem ser semideuses. Há pastores hoje que já aceitam que as pessoas venham ao púlpito para beijar os seus pés. Sim, senhores. Há pastores que fugiram daquele padrão de Paulo, Barnabé, que não aceitaram a adoração. Querem ser adorados mesmo. Pois bem, meus irmãos, ser pastor não é ser um super-homem nem um semideus. Ser pastor é ser homem, comum, normal, mas soberanamente habilitado, sobrenaturalmente habilitado para servir ao povo de Deus. E eu defino pastor assim: é ser homem de verdade e da verdade. É ter os pés no chão do sofrimento, das necessidades, desafios humanos e a cabeça no céu, das provisões divinas para o mundo carente. Por isso o pastor é o sujeito mais alto do mundo, pés no chão e cabeça no céu. Ser pastor é ser uma pessoa capaz de no mesmo dia sorrir e chorar, celebrar a vida e consolar na morte. É ter coração simples como de uma criança para perdoar e forte como de um gigante para a sucessão muitas vezes pavorosa de experiências traumatizantes. Ser pastor é viver no tempo e edificar para a eternidade. É construir pontes pelo ministério e mistério da palavra entre o pecador perdido e o salvador do mundo. É construir pontes entre as pessoas que se estranham e agridem-se. É construir pontes entre o sem sentido da história e o sentido que a palavra revelada aponta. É construir pontes entre as trevas da ignorância espiritual e a luz do evangelho da graça. É ser embaixador, a proclamar para os homens de todos os tempos: reconciliai-vos já com Deus. Por isso que a ele foi entregue o ministério e nele foi posta a palavra da reconciliação. O pastor é, no plano divino, um operador da paz. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. E o pastor é, por excelência, um pacificador. A tradução italiana diz que são bem-aventurados, beati gli operatori di pace. Isto é, os operadores da paz, e nós operamos a paz, nós tornamos a paz objeto de nossa palavra, nossa ação, nosso ministério, cada dia. Ser pastor é ser um paradoxo vivo, é ser afligido e estar sempre alegre, é ser pobre e enriquecer a muitos, é parecer nada possuir e tudo possuir, é vida que se queima no altar de Deus, mas sem se consumir, entendendo como ventura maior, viver e servir. Escreva uma música sobre ser pastor, irmão Asaf. Eu ficaria muito feliz se eu disser estas coisas na sua canção, que é tão linda. O pastor dá razão a Tagore quando afirma: sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que viver é servir. Servi e descobri que servir é alegria. Ser pastor é participar de uma obra excelente, bela, que dura, que transcende os limites do espaço e do tempo, que glorifica a Deus. É por isso o mais belo dos ofícios, a mais gloriosa das missões, o mais compensador dos sacrifícios. Ser pastor requer, entretanto, para que o ministério pastoral constitua experiência aventurosa, que o homem de Deus viva no centro da vontade de Deus,
e tem a dedicação exclusiva do soldado, a disciplina rigorosa do atleta, a diligência e perseverança do lavrador, a aplicação diuturna do obreiro, a dividir bem a palavra, a abrir caminhos retos para o caminhar seguro e firme do povo de Deus, sob seu cuidado e liderança. Sejamos pastores pernambucanos, pastores assim, conforme o coração de Deus e como mordomos fiéis da palavra eterna. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, como nos sentimos felizes, venturosos, porque nos achaste dignos e nos puseste no ministério. Não vemos dignidade, valor, mérito em nós. É